Bom, tá lá gravando. Então, vamos começar o debate. Então, voltando lá para ver quais são as meninas. Bom, pessoal, então aqui apareceu, só para conferir, apareceu mais um grupo, que é da Manuele com Wallace, certo? O restante está tudo igual. Vamos lá. Andressa e Luísa, Carla e Jordana, Josiane e Luana, Nicole e Vitor Hugo, Danilo e Vitor. Confere? Confere, professor. Tá, obrigado. É que não dá para vacilar agora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui ficou... Sexta dupla. Sexta dupla. Então, deixa eu apagar aqui essas contagens antigas. E vamos começar. Andressa Cauane e Luísa Carvalho Pauser. Me explique para mim os níveis estruturais dos materiais sólidos. Ok? Carla Maria e Jordana Nicole. Explique para mim as ligações químicas, né, dos materiais sólidos. Na verdade, a energia potencial e a força das ligações químicas e sua relação com a lei de Hooke. Agora, Josiane e Luana Cristina. É a terceira pergunta, né? Estão guardando aí, pessoal? Sim, professor. Tá. Ó, obrigado. Então, agora, o terceiro grupo. Certo. Deixa eu fechar essa aqui que está inútil, né? Isso aqui vai me atrapalhando. Salvar. Isso eu já salvei. Ai, ai. Esse daqui é engraçado. Quando ele salva um, ele quer... Tá. Bom, então vamos para a terceira pergunta, né? É Josiane e Luana, não é isso? Explique para mim a hipótese do contínuo. O que é um meio contínuo, o que é a hipótese do contínuo, tá? Então, essas três perguntas aqui já envolvem esse capítulo 5, tá? Os níveis estruturais, as ligações químicas em relação com a lei de Hooke e a hipótese do contínuo, ok? Então, 1, 2, 3, 4. Agora, Nicole e Vitor Hugo. Nicole e Vitor Hugo. Capítulo 6. Explique para mim como se calcula o centro de massas, né, composto, né, de corpos compostos, né? Centro de massa composto, que é de duas partes, mais de uma parte. Nicole e Vitor Hugo. Agora Danilo e Vitor Vargas. Danilo e Vitor Vargas, explique para mim o momento de inércia, as direções principais do tensor na diagonal e fora da diagonal, o que significa os elementos da diagonal e fora da diagonal do tensor de inércia. O senhor pode repetir rapidinho, professor, fazendo um favor? Claro. Espera só um pouquinho, deixa eu baixar aqui a tela, porque quando eu estou olhando numa planilha, eu não vejo a outra. Quem foi que perguntou? O Vitor Vargas. Então, aqui o do Vitor Vargas esse aqui. É o seguinte, o momento de inércia, ele é uma matriz, ele é um tensor, tem os elementos da diagonal e fora da diagonal.
Quero que você explique para mim quando é que o momento de inércia está na diagonal principal, o que significa, e fora da diagonal, o que significa. Agora, Manuel... Não, é Manuele. Manuele e Wallace. Manuele e Wallace, explique para mim o cálculo do momento de inércia de sólidos compostos. Parecido com aquele lá do Nicolet, do centro de massa composto, só que agora é momento de inércia composto, quando é duas partes, duas ou mais partes, né? Então, essa é a primeira rodada de perguntas, tá bom, pessoal? Então, já tem gente aí mostrando a situação, como é que tá? Deixa engraçado aqui. Como é que eu vou saber qual é a página que eu apresento? Quem que escolhe aqui? Eu mudei para 2, eu estou na 2, estou vendo os meninos colocar ali a coisa na 2, estou na 3, e aqui continua, estou na 4, na 5, na 6 e na 7. E aqui está aparecendo privilegiadamente a 1. Como é que vocês fazem para aparecer isso? Abrir ainda, Jambu. Dá para começar, professor? Tá, quem que vai começar é a do níveis estruturais? Isso. Tá, pode começar. Tá. Então, começando os níveis estruturais dos materiais sólidos, eles se dividem em macroestrutura, microestrutura, estrutura cristalina e o átomo, estrutura atômica. Bom, a macroestrutura é aquela estrutura do corpo que vista... a estrutura do corpo vista em uma escala sem nenhuma ampliação. Ou seja, é aquilo que a gente vê na mão da gente, aquela a peça maior, no caso, digamos assim. A microestrutura é observada em uma escala em que se constatam as aglomerações de grãos e os contornos de grãos e as partículas de primeira e segunda fase de um corpo. Ok. Aí a gente tem a estrutura cristalina, né? Que ela é a estrutura cuja escala a gente observa a geometria dos cristais. Aí a gente estuda que existem vários tipos de estrutura cristalina, né? Para diferentes materiais. Por exemplo, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada. E aí, se a gente ampliar mais isso, a gente tem a estrutura atômica, que aí é a estrutura do átomo em si que a gente estuda, né? Hoje em dia existem várias teorias atômicas, mas que basicamente tem os nêutrons, os prótons e os elétrons. Ok, parabéns. Desce, Luísa, tá? Olha aqui. Carla, Maria, vai na ordem ou vou esperar um outro aí? Quem que vai agora? Oi, pode ser a gente, professor. Carla e Jordana. Você é a pergunta 2 Sim, o nosso dia é o 2. Ok, manda bala. Tá, então o professor perguntou para a gente qual para explicar as ligações químicas dos materiais sólidos e correlacionar com a lei de Hooke, né? Então, como a gente já sabe que o estado sólido dos materiais, ele é formado por átomos que se agrupam, e esse agrupamento ele acontece por meio de algumas forças, que a gente já está cansado de saber que são as ligações químicas, que podem formar uma estrutura amorfa ou uma estrutura ordenada. Então, esses átomos e os íons, quando eles estão separados por uma distância de equilíbrio, que equivale à energia interatômica, para que haja ou a situação em que a força resultante da atração e da repulsão é nula. Então,
a potência, né, dessas interações das partículas dos sólidos que vão definir o tipo de ligação, se é uma ligação metálica, uma ligação iônica ou uma ligação covalente. Nos materiais sólidos, a gente pode encontrar todas essas ligações químicas. E tem uma relação entre essas ligações químicas e a energia potencial do corpo. Então, nessa primeira fórmula que a gente tem, é uma fórmula que representa o potencial que liga esses átomos e as moléculas, que é o potencial Lennard-Jones. E nesse gráfico, é o gráfico que mostra também a força de atração e a da repulsão, que formam o equilíbrio e a ligação entre esses átomos. E desenvolvendo essa primeira fórmula, correlacionando com a força e uma constante K, a gente obtém uma expressão que é a lei de Hooke, que é essa fórmula do meio, que mostra a energia potencial de forma quadrática, que vem a partir da força... Só um pouquinho. Da força de atração dos átomos, que representa como se fosse uma mola, que é a fórmula que está mais embaixo. Ok. Quem foi que teve a ideia de transformar isso numa mola? Alguém lembra? Foi o Einstein. Einstein. Isso. Muito bem. Tá bom, pessoal. Parabéns. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima. Contínuo. Explicar a hipótese contínua. Então, aí você explica o que significa a palavra contínuo, né? Para poder ficar bem explicadinho. Quem vai essa turma aí ou vai outra? Pode ser, professor. Já está pronto? Basicamente, a hipótese do contínuo diz que os materiais sólidos e fluidos são distribuídos continuamente pela região de interesse, ou seja, são tratados como um meio contínuo. Tá. Então, lembre-se assim, contínuo é uma coisa sem interrupção, né? Então, eu ia falar Pode eu ia continuar, que o fluido é um meio contínuo no qual qualquer propriedade local do fluido permanece inalterada, e não importa o tamanho da amostra que está sendo examinada. Isso. Então, significa que a gente não vê os átomos, certo? Nem as moléculas. Então, contínuo é que não tem interrupção, certo? Então, quem faz a interrupção? Os átomos e as moléculas, né? Que aí tem um átomo, aí tem um espaço, aí depois tem outro átomo, aí tem um espaço. Esse espaço está preenchido pelas ligações químicas, então a gente não está olhando nesse nível, né? Está olhando no nível em que não está vendo essas ligações, tá bom? É isso aí, tá tudo certo. Então, pessoal, parabéns, mais um pontinho aqui. Josiane e Luana, né? É isso aí. Agora, o próximo, Nicole e Vitor Hugo, explicar centro de massa de sólidos compostos. A gente está no Jan 4, só para... Né? Ah, tá, deixa eu ir para lá. Estou distraído. É muita coisa para olhar aqui ao mesmo tempo. A Pode pergunta explique como se calcula o centro de massa composto, né? E o centroide, né, de massa composta, ele se descreve quando um objeto é formado por partes de diversas formas, né? E nesse caso a gente chama ele de volume composto. O centro de massa nesse corpo, ele vai ser dado pela soma ponderada dos centros das massas das partes. E aí a gente tem algumas equações que o Vitor vai explicar. Então, a gente tem aqui essas seguintes equações. Então, a gente pode considerar, no caso, por exemplo, o mais simples seria de uma linha. Então, a gente só tem apenas uma dimensão. Então, ele vai ser dado pelo... no caso, o valor de 1 dividido pela linha inteira, vezes o somatório de todas as linhas que compõem, no caso ou melhor dizendo, o X ali, o XI, é o centro de massa de cada uma das linhas, e o LI é o comprimento de cada uma dessas linhas. Okay. Aí, quando a gente fala em superficial, a gente está falando de uma superfície, então a gente já tem uma área,
Aí, então, a gente vai ter 2 dimensões. Aí, a gente vai fazer o cálculo semelhante, só que aí para x e para y. E aí, no lugar de utilizar os valores lineares, a gente vai usar os valores de área. E, por último, volumétrico, a gente vai ter uma dimensão em x, outra em y e outra em z. E é basicamente o mesmo cálculo, né? A única coisa que a gente coloca mais variáveis ali, mas elas se relacionam entre si, né? Então, x se relaciona com x, y com y e z com z. Ok. Então, pessoal, veja só uma coisa. Quando você fizer um sistema de coordenadas, sistema composto, ó, aqui, ó, todo mundo tá vendo, né? Você pega o centro de massa a partir do sistema de coordenadas, o centro de massa a partir do sistema de coordenadas. Não vai pegar o sistema de coordenadas para esse pedaço e depois para esse, como se o sistema de coordenadas tivesse vindo para cá, ó. Certo? Então, você tem que... Aqui, ó, tá vendo? O sistema de coordenadas tá aqui, você tá pegando esse pedaço. Não, você tem que somar com o pedaço que ficou para trás. Ou seja, porque esse centro de massa, ele tem que ser em relação a um sistema de coordenadas. Esse outro centro de massa, em relação ao mesmo sistema de coordenadas. Se tivesse, por exemplo, aqui, vamos pegar outra figura aqui. Oh, droga. Cliquei no botão errado. Onde está a figura? Aqui. Vou pegar. Vamos supor que tem outra figura aqui ainda. Então, ó, os centros de massa dessas figuras são óbvios, né? Porque eles estão bem no centro da figura, certo? Então, você teria que vir aqui, ó, e pegar o centro de massa em relação ao início. Então, teria que somar esse pedaço, mais esse pedaço, até chegar nesse, entendeu? Não esqueçam isso, senão a conta dá errada. Ok? Parabéns, obrigado. Ok, professor. Mais uma questão resolvida. Vamos para o Danilo de Azevedo e Victor Vargas Santos. Você vai explicar a questão dos momentos de inércia numa diagonal e fora da diagonal numa matriz. O que eles significam? Eu vou já ler. Posso começar, Vitor? Você que sabe o que você vai falar sobre o... Eu só vou responder ali sobre quando é na diagonal. Eu vou ler a pergunta e responder o que é na diagonal ali. Fechou. Pode ser? Eu já continuo. O momento de inércia das direções da diagonal principal e fora da diagonal, o que significa? Bem, se os momentos de inércia são calculados em relação aos seus eixos principais, né, a matriz de inércia é diagonal. Ok. Se o Vitor quiser continuar. O senhor pediu para a gente explicar também o momento de inércia, né? O momento de inércia foi inventado para melhor descrever o movimento angular de um sólido. Ele se define como o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação. E daí, em relação aos eixos ali também, os eixos principais do momento de inércia eles são obtidos pela diagonalização da matriz do tensor de inércia. Que daí tem uma fórmula que está no livro do senhor, só que eu não consegui colocar ela no JAM. Eu não consegui salvar ela no computador. Agora, quando está fora da diagonal, o que está acontecendo? Quer ver? Deixa eu só pegar aqui no caderno. Aqui eu vou colocar na diagonal e fora da diagonal, pessoal. Os eixos principais. Que daí o eixo principal é I sobre 1, I sobre 2, I sobre 3 na diagonal. Para os objetos de geometria retangular, cilíndrica ou esférica. Isso. E daí eu fora da diagonal eu não achei, professor. Tá no livro, tá na apostila. Eles representam os momentos de inércia de interação entre duas direções de rotação? Exatamente. Está na seção 6.10.3, produtos de inércia. Aí tem a matriz ali embaixo. Tem, tá. O eixo, por exemplo, aqui, se você estiver girando, você está girando ou para cá. Ué, cadê o negócio? Aqui, quando você escolhe um desses eixos para girar, você está girando assim, ou está girando assim, ou está girando assim, certo? Então, os eixos principais você coloca na matriz. O XX, né? O YY e o ZZ. Agora, quando você pegar e girar, vamos supor, não, aqui eu estou ajudando, né? Vou pegar aqui assim. Ó, esse bicho vai girar num eixo totalmente maluco, certo? Esse daqui, tá dando para ver aí, né?
Então, quando ele girar no eixo totalmente maluco, vai aparecer os elementos fora da diagonal, que é a combinação das outras duas direções, a XX, a XY, a XZ. Entendeu? Então, o que você tem que fazer para diagonalizar a matriz? É você acertar o eixo. Né? Ou você gira o cubo, ou você gira o eixo. Né? Então, aí só vai aparecer os elementos da diagonal principal. Mas se você girar um cubo meio doidão assim, ó, fora do eixo principal, vai ter que ter esses momentos aqui, que é o XX, XY, XZ. Ok? Tudo bem. Ok, professor. Essa pergunta aqui, gente, é para ajudar vocês a estudar e a entender a matéria e se preparar para questões teóricas. Não é para negativar ninguém aqui. A prova, tudo bem, a prova já é um teste robusto. Agora, o Wallace e a Manuele, por favor, podem começar se estiverem preparados. Bom, professor, o nosso, então, é sobre o momento de inércia de sólidos compostos, né? Então, isso é basicamente quando um objeto tem várias partes de formatos diferentes e é denominado um volume composto, que ele tem o momento de inércia do corpo composto pela soma ponderada dos centros de massa de cada parte, seja linear, superficial e volumétrica. Centro de massa não, momento de inércia. Centro de massa é da outra equipe. Isso, momento de inércia. E ele é bem parecido com o que o Vitor e a Nicole falaram, mas a diferença dele é essa, que para você calcular, por exemplo, do linear, que é uma única linha, você divide 1 sobre a massa total e a soma do centro de inércia de cada componente divididos a soma do centro de inércia, da inércia de cada componente e da massa de cada componente. Daí tem a linear, superficial e a volumétrica, que a diferença deles é que a linear só tem um componente, a superficial tem 2 e a volumétrica 3. Agora é o seguinte, preste atenção. No centro de massa, o que importava era o eixo, aliás, era o sistema de coordenadas em relação aos corpos que você tinha escolhido, certo? Então, deixa eu colocar de novo aqui os corpos. Então, aqui, se eu colocar um círculo, se eu colocar aqui um retângulo, tá? Então, veja só. O que vai agora se considerar não é mais o sistema de coordenadas, é o eixo de rotação pelo qual você vai girar os demais corpos. Então, por exemplo, vamos pegar mais um corpo aqui. Então, digamos que você está com esse objeto aqui composto, né? Então, veja só. Você vai escolher um eixo de rotação aqui, que no caso seria de interesse para você do problema. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, vamos supor, né, que você escolheu um eixo aqui, certo? Um eixo de rotação aqui. Então, esse corpo, ele já está distante do eixo de rotação, porque o momento de inércia que a gente normalmente conhece é do centro de massa. Esse outro corpo, certo? Já está distante também desse eixo de rotação. Esse outro corpo distante desse eixo de rotação. Vamos pegar um caso bem simples. Vamos supor que você tem só um corpo só. E você conhece o momento de inércia em relação ao centro de massa. Então, aqui, ó, você vai pegar o momento de inércia desse daqui e já vai corrigir com essa distância aqui. Certo? Só se fosse só um corpo, você teria que corrigir com uma distância. Ok? Agora, quando é vários corpos, então você vai corrigindo em relação a essas distâncias, né? E colocando o momento de inércia total, como se fosse o da centro de massa com a distância, aqui na equação. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Ainda porque aqui nós temos 3 momentos de inércia. Ou seja, se você estiver escolhendo um eixo, né, que seja o XX,
Então, você, por exemplo, você vai eliminar os outros, porque você está usando um único eixo, tá? Mas, né, o momento de inércia de cada um desses daqui em relação a um único eixo XX tem que ser corrigido com a distância que está separando em relação àquele eixo. Porque, por exemplo, pode ser que você conheça o momento de inércia desse retângulo em relação ao centro de massa. Então, precisa corrigir desse aqui. Pode ser que você conheça o centro de massa desse outro retângulo aqui em relação ao centro de massa. Então, tem que corrigir com essa distância aqui. E esse aqui em relação ao centro de massa. Então, tem que corrigir com essa distância aqui, tá? É um pouquinho diferente do centro de massa. Uma outra coisa, assim, que tem que avisar também, bom, agora a escolha do eixo, né? O centro de massa, não, você não tem essa opção de cancelar, tá? O centro de massa, quando pegar o superficial e o volumétrico, você tem que fazer componente por componente. Porque o centro de massa é uma equivalência de várias componentes, né? No momento de inércia, não, você escolhe qual eixo ele está girando. Então, vamos pegar aqui uma viga, aqui, ó, que vocês vão ver no próximo semestre. Certo? Então, essa viga, ela tem uma seção assim, ó. Próximo semestre, vocês já vão ver e trabalhar com uma viga com essa seção aqui, ó. Certo? Essa aqui é uma seção. Então, vai ter o centro de massa o momento de inércia dessa parte, o momento de inércia dessa parte, o momento de inércia dessa parte. E o centro de massa também vai acontecer também igual. Então, vamos supor, certo, que você esteja girando em relação a um eixo que passa por aqui. Certo? Então, os eixos análogos seria... Aqui não dá para fazer com... Tem que fazer com outra cor, né? Vamos pegar outra cor. Aí os eixos análogos seriam esses aqui e esse aqui. Só que o único que vai estar girando corretamente é esse pedaço aqui, ó. Esse outro pedaço, embora você já saiba em relação a esse eixo, você vai ter que corrigir por essa distância e esse de baixo corrigir por essa distância. Aí sobra uma última pergunta. Professor, como é que eu corrijo pela distância? Teorema dos eixos paralelos. Então, que é o momento de inércia em relação a um eixo qualquer, um eixo, vou colocar Q de qualquer, é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa mais a massa vezes a distância ao quadrado, que é o que está lá na parte chamada de teorema dos eixos paralelos, certo? Então, lembre-se que dentro dessa equação aqui, ó, ela não vai pegar, ela não vai pegar os momentos de inércia do centro de massa, ela já vai pegar os momentos de inércia dos corrigidos, tá? Para não dar erro. Tá? Porque você tem que pegar esse pedaço, rebater para esse centro, pegar esse pedaço e rebater para esse centro. Então, quando você fizer essa média, você já tem que considerar todos isso. Tá bom? Bom, então acho que aqui terminou, não tem mais uma turma? Tem mais uma pergunta? Não lembro. Isso foi a Manuele Wallace? É isso? Acho que não, professor. né? A gente acabou. E agora volta no primeiro, né? Isso. Então foram 6 perguntas. Poxa, foi rápido, né? Bom, vamos lá. Então agora vamos para o capítulo 7. Capítulo 7. Vai ser Andressa Cauane e Luísa Carvalho. Explique para mim o que são estruturas e elementos estruturais. Aí você pode dar exemplos e assim por diante. Carla Maria Jordana Nicola, explica para mim quais são os 3 pressupostos da resistência dos materiais. Agora, Josiane e Luana, explique para mim
Quais são as hipóteses básicas da resistência dos materiais? Agora, Nicole e Professor, Vitor você Hugo. pode repetir de novo, por favor? Espera só um pouquinho, deixa eu saber quem é você, porque eu estou numa outra tela. Josiane. Ah, tá. Então, você é da terceira pergunta. Quais são Certo. as hipóteses básicas? É diferente da segunda pergunta, que é os pressupostos da resistência dos materiais. Tem pressupostos e hipóteses básicas. Tá? Ok? Ok. Bom, depende. Quando muda o material, você pode mudar as hipóteses básicas, mas os pressupostos nunca mudam. Tá? Essa é a diferença. Então, agora é Nicole e Vitor Hugo. Vocês vão explicar para mim a diferença entre tração, compressão, flexão, cisalhamento e torção. Ok? Agora, Danilo e Vitor Vargas. Vocês vão explicar para mim a diferença entre flexão simples, composta e flexão pura. Pura, simples e composta. Acho que é isso. Pura, simples e composta. Isso. Ok. Isso foi Danilo e Vitor Hugo, né? Não, Danilo e Vitor Vargas. Agora, a última turma, a última equipe, vai explicar para mim a estrutura, a classificação das estruturas quanto à estaticidade. Se vocês forem usar o texto que eu coloquei lá, eu acho que eu já atualizei o texto, porque ele estava com essa resposta errada, estava ao contrário. Tá? Então, eu tenho que avisar vocês sobre essa classificação da estaticidade. Então, eu estou perguntando as coisas mais importantes Professor, que vocês não podem deixar de saber. Oi, pode falar. A última pergunta é a classificação das estruturas? Quanto à estaticidade. Obrigada. Grau de estaticidade também. Pode ser chamado. Ok, pessoal? Então, assim, essa última pergunta eu estou fazendo de propósito até para corrigir se tiver alguma coisa errada aí, porque na hora de digitar o maior, eu digitei o menor. Na hora de digitar o menor, eu digitei o maior. E aí, o texto era para ser o inferior e o outro superior, e aí ficou trocado. Mas aí não tem problema não, eu aproveito para corrigir. Tá? Basta que vocês entendam agora, está tudo certo. Eu vou até olhar lá para saber como é que ficou no final das contas. Deixa eu olhar lá na apostila que eu acabei deixando lá. Será que eu atualizei, Jesus? Nossa, tanta coisa que a gente faz na internet, esquece de saber o que já fez e deixa de fazer. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui, a turma capítulo 7. A turma B também, tem que olhar os dois já. Deixa eu abrir aqui, capítulo 7, turma B, capítulo 7. Eliminar os erros. Vocês estão usando esses capítulos aqui, né? Porque eu não sei, às vezes eu vejo vocês usando figuras aí, mas eu quero só saber se, quando vocês pegaram certinho isso para não ficar confuso com... Deixa eu ver aqui. Isostática e hipostática. Não foi alterado, meu pai do céu. Sério que não foi alterado. Ainda está errado aqui. Deixa eu ver a turma
Que turma que é essa aqui? Que página que foi? Será que eu alterei só de uma turma, não alterei da outra? 322. É. Não alterei, não. Eu acho que eu fiz uma besteira. Deixa eu alterar lá. Esse que você está alterando é da minha pergunta, né, professor? Da estrutura da estaticidade? Tá ao contrário, o sinal de maior tá menor, o sinal de menor tá maior. Daí a gente espera se alterar, daí a gente responde, né? Eu vou já alterar agora aqui. Deixa eu só achar onde eu tô. Com esse capítulo aqui. Deixa eu fechar aqui umas janelas a mais. Para dar certo, porque é estéreo. Ué. Capítulo 7. Começar do zero aqui. Eu achei que isso tinha sido alterado. Deixa eu olhar na versão em Word que eu tenho para saber se eu ou esqueci de postar ou esqueci de alterar. Devo ter alterado outro texto, porque eu me lembro que eu alterei, mas não é esse daqui. Então, vamos trocar já aqui já alterar. Tem que procurar até onde foi que eu tinha feito já essa alteração. Número de incógnitas é inferior. Número de incógnitas é inferior. Já sei onde que eu alterei. Eu alterei o texto, não alterei a equação. Isso que aconteceu. Número de incógnitas é superior, é isso mesmo. Alterei o texto, não alterei a equação, gente. Agora eu vou fazer um PDF desse pedaço 7 aqui. Deixa eu só ver onde eu pego. Depois 99 até... Ai, dia 22. Deixa eu olhar aqui, porque eu tinha alterado também os outros exercícios. Espera só um pouco, deixa eu ver se eu fiz os outros certos também.
Fiz uma aula de correção. Acho que é esse aqui. Pegando um terceiro texto. 299 até... Onde que é esse aqui? 375. É isso. Então, vou imprimir. Imprimir. 299. 375. Jogar na área de trabalho fica mais fácil. Bom, pessoal, o pessoal que já tiver aí, tirando a última turma, pode começar, tá? Pode começar então, professor? Pode. Aqui já estão acumulando muito Jan. Coloque os Jans que vocês já adotaram, tá? A gente está no Jan, professor. Tá, é que aqui o cálculo de nesse composto ficou vazio. Esse aqui que eu já usei. Tá, então vamos começar por qual? Primeira dupla. Tá, então João, né? Tá, Isso. obrigado. Bom, primeiro falando o que é uma estrutura, né? Estrutura é ou uma única peça ou peças ligadas entre si que sejam capazes de absorver solicitações externas e transmitir por toda a estrutura, mantendo-se estática em equilíbrio. Daí, essas solicitações podem ser alguma força que atua sobre a estrutura, pode ser uma variação de temperatura, enfim, daí existem várias. E as estruturas também podem ser projetadas para estar em equilíbrio ou não. Por exemplo, uma ponte, né? Ela é feita para estar em equilíbrio, né? E é preocupante se ela não está. E aí existem as estruturas que são feitas para estar em movimento, que daí é tipo uma bicicleta, um eixo de motor, coisas assim daí. Ok. Então, esses aqui são exemplos de estruturas que vão ser ligadas umas às outras, né? No caso são as placas, as vigas, que muita gente fala, né? Conhece assim. Os blocos, essa imagem que tem uma pessoinha aqui, ela é... Essa aqui. Ela é um exemplo na prática, como é um bloco comparado a uma pessoa, né? Não é uma coisa ali pequenininha. Então, esse é um exemplo de um bloco que vai formar uma estrutura. Esse é um bloco grande, né? Mas a gente pode ter blocos menores, porque o que define ali ser um bloco é ter uma largura considerável, uma altura considerável e um comprimento considerável, né? E tudo isso vai variar de acordo com qual estrutura vai ser feita, né? Qual material vai ser feito. Por exemplo, na definição de uma barra ali, ó, que a largura é muito maior que a profundidade e a altura. Não quer dizer que ela não tenha uma profundidade e uma altura, mas a largura ela é mais considerável, né? Daí é isso que daí diferencia os elementos estruturais de placa, uma barra ou um bloco. Ok. Bom. Quem mais? Terminou? Acho que sim, professor. Bom, pessoal, agora deixa eu fazer o upload lá para as meninas, porque eu já terminei aqui. Obrigado. Vamos passar para a segunda, então. Então, deixa eu contabilizar o ponto de vocês aqui, porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Está difícil aqui. Vamos lá. Então, já está aí. Vamos contabilizando os pontos. Pode responder a segunda. Eu estou fazendo o upload do material agora para
com a correção, tá? Deixa eu Pode tirar. começar o segundo, professor? Espera só um pouquinho, deixa eu fazer esse upload logo aqui, porque senão eu vou ficar embaralhado, porque eu tenho que ir de uma tela para outra. Capítulo 7. Desculpa, aqui. Upload. Vou salvando. Era para ter ficado com o nome de capítulo 7, mas não tem nada não. Mas está lá no capítulo 7. Depois eu troco o texto. Senhor, qual é o nome que ficou que você falou agora? Ficou livro, Lucas, revisado com comentários. É o meu texto original. Mas está bem no capítulo 7, análise do equilíbrio estático, apostila. Tá bom, obrigada. Não. Depois eu troco esse nome aí. Bom. Então, quem vai fazer a parte 2? A gente, professor. Tá, então você está em qual Jano? No 2, isso aí. Então, a pergunta é sobre os 3 pressupostos da resistência dos materiais. Partindo dessa ideia das estruturas, antes de uma estrutura ser designada para qualquer utilidade do dia a dia, elas precisam ser analisadas e atender a alguns critérios que a gente analisa em laboratório. Então, o primeiro deles é a estabilidade, que significa que toda estrutura deve atender às condições universais de equilíbrio estático. Ela tem que estar em equilíbrio, e isso significa que a soma resultante das suas forças tem que ser 0. E os outros 2 critérios que a gente precisa levar em conta para fazer um cálculo estrutural são a resistência e a rigidez. A resistência, ela me diz que toda estrutura deverá resistir às tensões internas geradas pelas ações solicitantes, e o critério da rigidez me diz que, além de resistir a essas tensões, as estruturas elas não podem se deformar de forma excessiva. Uhum. Então, pessoal, vai falar mais? Não, professor. Pode falar. Já ganhou o ponto. Não, é bem básica e objetiva essa questão. Tá, obrigado. Então, pessoal, veja só, nessa rigidez aí, você poderia ter uma viga que se curvasse aos seus olhos, certo? Aí você entraria no shopping e visse aquela viga curvando, assim, deformando os seus olhos, você não ia querer ficar debaixo daquele telhado do shopping. Então, a rigidez, quando ela diz que o modo elástico e o modo de cisalhamento tem que ser muito altos ou tendendo a infinito, significa que as deformações são imperceptíveis, tá? Então, para que mantenha o aspecto estético, tá certo? Mas, assim, o que acontece é que se você visse um material deformado visivelmente por uma questão aí de peso, né, e ainda não tivesse o risco de cair, de quebrar, você estaria confiando na engenharia, certo? Mas você não saberia se o limite de ruptura estaria muito próximo ou muito longe. Então, por isso que essa impressão estética que a gente dá, ou seja, que você não veja essas deformações, né, dá mais segurança para a pessoa, tá certo? Então, essa é uma ideia. Então, veja, esses 3 critérios, eles nunca vão mudar. Você pode trocar o material, mas sempre o material tem que resistir. Não se cria normalmente uma estrutura para não resistir, certo? Sempre eles vão ter um aspecto estético e sempre eles vão ter que satisfazer a estabilidade, ou seja, manter-se em equilíbrio, tá? Enquanto que as hipóteses básicas, que a outra equipe vai explicar, elas podem ser alteradas de acordo com o material, tá certo? Muito obrigado, parabéns, essa foi a equipe 2, né? Isso, professor. Obrigado. A prova não confundam, tá? Teve gente que o ano passado, sei lá, eu perguntei uma coisa e responderam outra. Hipóteses é diferente de pressupostos. Quem vai agora? Equipe 3? Isso, professor.
Isso, colocaram aqui. Tá bom, deixa eu projetar. Quando eu mudo aí, tá mudando, né? É só eu ou vocês que estão mudando aí? Não sei, professor, eu estou acompanhando pelo site ali, daí eu não estou vendo a gravação. Eu tô pelo Meet, tá mudando sim, professor. Ah, então sou eu. Então tá bom. Tranquilo. Vamos lá, pode começar. Explique as hipóteses básicas da resistência dos materiais. Eles são 10. O primeiro é a continuidade física. A matéria apresenta uma estrutura contínua, ou seja, são desconsiderados todos os vazios e porosidades. 2. Homogeneidade. O material apresenta as mesmas características mecânicas de elasticidade e de resistência em todos os pontos. Aí a equação do 2 é aquele dg dv, que é igual a g sobre v, ali em cima. Isso, o G pode ser qualquer coisa que você esteja medindo no volume, tá? Então, aí você tem que o local, que é entre as partes, tem que ser igual ao global, que é no todo. Vai, pode continuar. 3. Isotropia. O material apresenta as mesmas características mecânicas elásticas em todas as direções. 4. Equilíbrio. Se uma estrutura está em equilíbrio, cada uma de suas partes também está em equilíbrio. Aí a equação do número 4 é a segunda. FR é igual a 0. São os vetores ali. 5. Pequenas deformações. As deformações são muito pequenas quando comparadas com as dimensões da estrutura. E daí a equação do número 5 é a terceira ali, que mostra as tensões. Equivalentes a 0. A sexta é o princípio de Saint-Venant. O princípio de Saint-Venant diz que em regiões distantes do ponto de aplicação das cargas, duas configurações semelhantes, porém uma com defeito e outra sem defeito, elas apresentarão campos de tensão semelhantes. A sétima diz seções planas. A seção transversal, após a deformação, permanece plana e normal à linha média, o eixo deformado. A oitava é a conservação das áreas. A seção transversal, após a deformação, conserva as suas dimensões primitivas. Ambas têm essa da área constante, essa equação. A nona é a equação constitutiva. Todos os materiais em estudo possuem elasticidade linear, obedecendo a lei de Hooke. Então, que é essa a quinta equação. E a décima é o princípio da superposição. Os efeitos causados por um sistema de forças externas são a soma dos efeitos produzidos por cada força agindo isolada e independentemente das outras. Seria essa última equação aqui. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já fizeram no laboratório alguma compactação de um corpo de prova? Não, a gente nunca esteve no laboratório. Ah, que pena. Vocês não fizeram a introdução à engenharia de materiais, aquela matéria do primeiro ano com o professor Celal, onde vocês fazem umas práticas no laboratório, não? Né? Não. A gente teve com o professor Robson, mas Vocês... foi tudo por aula online. Foi online, era o professor Robson mesmo, antes era o professor Celal. Outra pergunta, vocês já chuparam pastilhas redondinhas, que sejam assim, ó, parece um cilindro? Chuparam pastilhas de menta, alguma coisa assim, que seja assim? Sim. Já viram que algumas pastilhas têm um buraquinho no meio assim, vazado de um lado e do outro? Já sim, professor. Tá, então eu vou explicar o que acontece. Presta atenção, quando você tem uma pastilha, você joga um pozinho dentro do material e você compacta ele com uma pressão que vem por cima e vem por baixo, certo? Essa pressão, ela cria um gradiente de forças que faz isso aqui, ó, e isso aqui. Quando você tira a pastilha, ela aparece esse buraco, então você perde material. Você coloca uma quantidade, esse material ele fica preso no punção superior ou no punção inferior, aqui em cima. Tá dando para entender? Quando você prensa aqui, ó, você prensa por... Eu estou desenhando aqui, ó, você prensa por aqui e prensa por aqui e coloca o pozinho no meio para formar a pastilha. Então, normalmente, fica preso o material aqui e sai as tampinhas. Então, o que os fabricantes fazem? Eles já preparam um punção que faz essa penetração aqui, ó, para fazer essa cavinha aqui, para não perder o material, certo? Então, ó, vejam só.
Isso aqui evita de você, toda vez que você pressionar uma pastilha, perder o material, então elas vêm com essa cavinha em cima e embaixo, certo? Porque sabe que já vai descolar mesmo, então você evita isso, faz a punção dessa forma. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Preste atenção. Aqui nós temos aqui a seção de área constante, que foi a seção plano e conservação das áreas, tá? Deixa eu apagar aqui para eu explicar para vocês essa questão das áreas constantes. Opa, eu estou arriscando. Cadê a borracha? Uau, cadê a borracha? Aqui. Então, agora vamos explicar a questão das áreas planas. Todo mundo já comeu pão de forma em casa, né? Aqueles pão de forma que você compra no supermercado. Então, veja lá. Então, veja só. Quando você tem uma viga, ó, e ela estiver sendo pressionada, eu vou desenhar ela aqui, ó. Certo? Se você fizer um carregamento em cima da viga, e ele for muito forte, ele vai fazer essa superfície curvar e essa superfície abrir. Fica, ó, formato de um pão de uma torrada, tá vendo? Tá dando para conferir aí? Certo? Sim. Que tá no formato de uma torrada? Tá dando para Então, ver sim. tá, obrigado. Então, essa parte aqui, ó, ela tende a fazer assim, e essa parte aqui tende a fazer para cá. Certo? Então, veja só, quando você considera a seção de áreas planas, significa que ela não vai alterar a sua forma. Por exemplo, se você escolher uma vida retangular, vai manter retangular. Você está vendo que aqui eu escolhi um desenho retangular, mas na hora que eu estou deformando, eu estou mostrando que ele está ficando que nem um pão de forma, uma torrada. Então, o que aconteceu aqui? Veja só, eu estou querendo que as áreas se mantenham constantes. Então, essa aqui é uma hipótese, por quê? Porque se eu estiver nesse limite onde eu já estou deformando a superfície e deformando a base, eu também estarei curvando a superfície, assim, ó. Aquela questão que eu falei, que a deformação está sendo tão visível que você não quer entrar no shopping debaixo daquela viga, entendeu? Sacou a ideia? Então, a deformação está sendo muito curva. Além de estar alterando a deformação, está alterando aqui dentro, ela também está alterando a seção transversal. Então, essa condição de áreas planas está também relacionada com essa condição aqui, ó. Certo? De manter essas pequenas deformações aqui, como foi lá no pressuposto. Tá? Então, o que acontece? Quando você assa um pão, né? Se ele colocar essa, vamos supor, para assar, isso aqui, as tensões levariam, por temperatura, não por força, né? A mudar a forma do pão. Certo? Então, o que os padeiros fazem? Já fazem a forma, igual aquelas pastilhas que eu falei lá, com esse formato. Entendeu? Para eles não ficarem surpresos com a mudança da forma. Esse, no caso aqui do pão, é por temperatura, né? No caso da viga, é por deformação mesmo, tá? Então, vocês vão ver no próximo semestre, né, que essas tensões carregadas em cima de uma viga muda essa superfície aqui. Então, você não quer que isso aconteça, significa que você já estaria com uma força muito intensa sobre a viga. Então, você tem que usar essa hipótese de área constante para você estar num limite menor, tá bom? Ok? Vamos lá. Mais alguma coisa? Vocês terminaram, né? Terminamos sim, professor. Tá, então agora é a pergunta número... Qual que é a próxima pergunta? Acho que é a quarta, sou eu e a Nicole, se eu não me engano. É sobre o... A gente tá no Jan 4, professor. Tá, 3, 4. É sobre os compressão, tração e cisalhamento. Ok. Uhum. Então, no caso só, para explicar rapidamente do que se tratam,
no caso, para a gente poder entender a diferença entre eles, a gente primeiro tem que entender a semelhança, né? Então, todos no caso, tração, compressão, cisalhamento, torção e flexão, todas elas são solicitações mecânicas às quais nós podemos submeter um corpo. E então, aí a gente vai explicar a diferença entre elas, explicando cada uma delas, né? Do que se tratam. E é isso. Então, ali no primeiro desenho, né, ali na letra A, a gente tem uma força de tração. A força de tração é uma força aplicada sobre um corpo numa direção perpendicular à sua superfície. Então, vocês podem ver que ali onde está sendo aplicada a força, né, ela está perpendicular, está 90 graus da superfície. A letra B é uma força de compressão. Força de compressão, ela é o resultado de uma aplicação de uma força de compressão ao material que resulta em uma redução no volume ou, né, como pode ser tratado na resistência dos materiais, é uma redução de uma das suas dimensões. Então, é o que está exemplificando ali o desenho da letra B. Aí, na letra C e na letra D, a gente tem as forças de cisalhamento, que é um tipo de tensão gerada por forças que são aplicadas em sentidos que podem ser iguais ou opostos, mas com intensidades diferentes nesse material analisado. Aí a gente tem o cisalhamento negativo, que é o que está exemplificado na letra C, e o cisalhamento positivo, que está exemplificado na letra D. Aí na letra E e F nós temos as forças de torção. Eu particularmente acho um pouco mais fácil de enxergar e de entender na letra F, mas a partir do momento que a gente entende, pelo menos para mim, né? Eu falo a gente, mas de repente para outras pessoas pode ser, sei lá, né? Mais fácil de entender. Mas enfim, na letra F eu acho um pouco mais simples, que é como se nós rodássemos um corpo. Então esse corpo ele está apoiado, né? E aí a gente faz a rotação dele. Ali no caso, na figura E, onde o professor está apontando, né? Se vocês no caso eu estou vendo pelo Meet, né? Ali onde o professor está apontando, é como se o corpo estivesse girando perpendicular à nossa tela, né? Nessa direção ali onde o professor tá fazendo essa seta. E aí a última, né? No caso, a deflexão, que nós temos 2 apoios e é feita uma força não necessariamente no centro, né, mas ali no desenho é representado no centro desse corpo. Ok. Então, preste atenção, pessoal. Olha só. Essa setinha aqui, ó, que é a ponta dela, ela tem que se ligar ao fundo da outra setinha. Quando isso acontecer, é rotação. Por quê? Porque se essa setinha tivesse para cá, ó, então a ponta estaria batendo com ponta. Então, aqui a ponta está batendo com o fundo. E essa ponta estaria batendo com esse fundo. Então, produz uma rotação, tá? A mesma coisa aqui, ó. Essa ponta vem bater com esse fundo da seta, e essa ponta da seta vem bater com esse fundo. É diferente. Então, ó, você pode ter um cisalhamento, ó, que você faz assim, ó. Assim. 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 Então, aí você tem que olhar o que, ó, esse canto, as setas estão fugindo. Nesse canto, as setas estão fugindo. Mas nesse canto aqui, as setas estão chegando. Nesse canto estão chegando. Então, aqui não produz rotação, ó, porque a ponta bate com ponta. E o fundo bate com fundo. Entenderam? Então, esse aqui é cisalhamento e esse aqui é torção. Tá? Não confundam. E o eixo pelo qual eles estão cisalhando está aqui, ó. Do mesmo jeito que estaria esse aqui, ó. Deu para perceber? Então, tome muito cuidado com isso aqui. Aí você diz assim, ó, se o canto superior à direita estiver fugindo, eu chamo de negativo. Se ele estiver, canto superior direito, chegando, eu chamo de positivo, entendeu? Aí você teria uma figura complementar a essa daqui, que seria as setas no canto superior direito chegando. Então, seria um cisalhamento positivo, como ela diferenciou aqui, tá? Mas esse aqui é porque você está pegando só uma face, né, sem olhar a outra do outro lado. Aqui a gente está olhando duas
dois lados ao mesmo tempo, tá? Então, tem que prestar atenção, tá? Se você disser que esse é negativo e esse é positivo, ou você pode pensar o contrário, é uma convenção, tá? Outra coisa, por que que a gente fala que esse aqui é uma tração e esse aqui é uma compressão? Vamos lá. Então, vamos pegar uma viga e vamos aplicar esse primeiro caso e depois aplicar o segundo caso. Então, onde está a normal de uma superfície? Você olhar para uma superfície, o seu olhinho está olhando para a superfície, a normal está olhando para você, certo? Se você olhar para uma superfície, a normal está apontada para você. Se você olhar para uma superfície, a normal estará apontada para você, certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Normal e aqui normal, certo? Então, para ser tração, eu tenho que fazer a força na mesma direção da normal. Olha lá. Aí eu estico o corpo, ó. Eu estico o corpo, ó. Certo? Para ser compressão, o que eu tenho que fazer? Como ela falou, né? Eu tenho que diminuir, né? Opa, errei aqui no desenho, desculpa aí, gente. Então, para ser compressão, eu tenho que tentar diminuir. Então, a normal continua saindo para fora, ó. Só que agora eu tento fazer a força ao contrário da normal. Ok? Então, eu uso o critério da normal porque ele vale para qualquer situação. Agora, os engenheiros usam o critério das fibras. Eu vou explicar o que é o critério das fibras. Vamos supor que você está flexionando uma barra e ela está acontecendo isso aqui. Então, a fibra aqui de cima, ela está indo para dentro. A fibra de baixo, ela está indo para fora. Tá? Então, a normal aqui, ó, está saindo. Então, eles dizem assim, ó, quando a fibra superior, né, for de... Né, aí eles dizem assim, ó, a fibra superior aqui, ó, é compressão. A fibra inferior é tração. Tá? Então, eles olham a fibra inferior e superior, porque podia ser o contrário, né? Podia ser assim, né? A fibra superior, tração, e a fibra inferior, compressão. Aí significa que a força estaria vindo por aqui, né? Entendeu? Então, eu não gosto dessa, porque fica dependendo de muito de você olhar para outras situações da figura. Tá? Você tem que primeiro identificar quem é fibra superior, quem é fibra inferior, a direção da força. Então, depende de muita coisa. Então, essa da normal eu considero mais simples. Você olha só duas coisas, a força e a normal. Aí você já sabe se é tração ou se é compressão. Ok? Deu para acompanhar aí, né? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima pergunta. A gente tem sempre que aprender o mais fácil, tá? Ou o mais simples de entender. Quem que é a próxima? É eu e o Vitor, professor. Danilo e Vitor. Tá em qual Jean? Tá no Jean 10, se eu não me engano. Ah, é? Nossa, você foi longe, hein, cara? Viu só? Vamos lá, manda bala. O senhor pediu para a gente explicar sobre a diferença entre flexão simples, pura e composta. Aí eu vou começar falando sobre a simples. Ela ocorre quando o esforço normal é nulo. Isso é, na seção de uma barra onde ocorre a flexão simples, existem dois esforços internos, o cortante, que é o descilhamento, e o momento fletor. O esforço cortante e o momento fletor, eles são resultados de várias cargas descarregadas numa viga, usando como exemplo. Tem o peso da viga e existem também esses momentos, sabe? Que podem sobrecarregar a viga. Beleza. Tem ali a imagenzinha ali embaixo. Eu vou para a flexão pura agora, que ela ocorre quando o único esforço interno é o momento fletor. Isto é, na seção
de uma barra onde ocorre a flexão pura, o esforço cortante e o esforço normal são nulos. E ali a gente tem na imagem ali uma viga não deformada e uma viga deformada. Tem tudo bem certinho. Ele tem no livro também, lá no capítulo 7, se eu não me engano. E a flexão composta ocorre quando a flexão está acompanhada de esforços normais, não nulos. Aí a flexão composta é comum em pórticos. E tá ali a imagem ali embaixo também. Ok. Então, veja, a composta, gente, ela vai aparecer uma força na horizontal e uma força na vertical. Ou seja, a aplicação resultante é oblíqua. Tá? A simples, ela só vai aparecer um esforço cortante, que seria na vertical. E a pura não tem nada disso, é só momento fletor, como está aqui. Certo? Só momento fletor. Mas essa pura, na prática, ela não existe. Ela é apenas uma idealização matemática para poder resolver problemas. Tá? Normalmente, tá? Vai ter a simples e a composta. Tá bom? Quem mais agora, pessoal? Flexão simples terminou, não, né? Não, agora é o Wallace. Tá, já foi a Josiane e a Luana, já foi a Nicole e o Vitor, e já agora quem foi o último aí foi? Danilo e Vitor, professor. Danilo e Vitor, ok. Completado seus pontos. A gente tá lá no 7, professor. Agora é a Manuele? É. Tá, vamos lá para o 7, então. Ok, vamos lá. Bom, professor, então a gente vai falar sobre a classificação das estruturas quanto ao grau de elasticidade. Estaticidade. Isso. Isso, só que aqui já tem que trocar esse sinal aqui, ó. Pois eu peguei antes, eu já troco, professor. Ah, vocês pegaram antes, né? Tem que trocar isso por aquele, tá? Bom, então... Só lembra disso. As estruturas podem ser classificadas em função ao número de incógnitas, né? Como hipostática, isostática e hiperestática. Então, assim, a hipostática, ela está relacionada ao número de vínculos insuficientes para que ocorra o equilíbrio. O número de incógnitas, nesse caso, é inferior ao número de equações da estática. A estrutura dela é instável porque ela não possui ligações suficientes interior ou exteriormente. É basicamente toda estrutura que possa se mover sem resultar em uma deformação. Aí, a isotática, ela não permite movimento na horizontal nem na vertical, porque o número de incógnitas é igual ao de equações. Ela é, então, uma estrutura estável, porque ela tem ligações interiores ou exteriores suficientes para o equilíbrio, né? Aí, essas estruturas, elas se diferem da hipostáticas e da hiperestáticas referente ao número de reações, sendo ele inferior ou superior, né? Por isso que ela difere. No dela é sempre o mesmo. Aí, um fato é que se for tirado um dos apoios ou vínculos, a estrutura ela torna-se hipostática, ela movimenta. Ok. Esse foi o último grupo, né? Só um pouquinho, professor, que eu estava vendo da imagem, esqueci, mas eu vou falar da hiperestática. Ah, tá. Ela é uma estrutura estável porque ela tem ligações interiores e exteriores além do necessário para a estabilidade. E você pode retirar um vínculo que o corpo vai permanecer em equilíbrio. E ele fica em equilíbrio, mas o número de incógnitas é superior ao número de equações da estática. Então, o número de equações é insuficiente para determinar reações e resolver os problemas. E o grau de hiperestaticidade é determinado pelo número de reações excedentes às necessárias para seu equilíbrio, e as reações atuantes são calculadas pelo método das forças, onde as variáveis são os esforços,
ou dos deslocamentos, onde as variáveis são as deformações. Ok, muito bem. É exatamente isso aí. Bom, pessoal, só uma pergunta. Vocês já viram aquele negócio de sistema indeterminado, determinado no segundo grau? Quem lembra? Já. Então, é mais ou menos isso. Essa hipostática, essa hiperestática vão ser exatamente aqueles casos lá. São 3 casos. Ó, o determinado seria esse aqui. Aí tem um indeterminado de um tipo e o outro determinado de outro tipo, que eu não lembro agora. Quem que lembra? Aquele que é o número de equações igual ao número de incógnitas, número de equações menor ao número de incógnitas. Então, aí é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que aqui, em termos de solução de estruturas, mas acaba sendo um sistema de equações também. Tá bom? Bom, pessoal, então esse aqui foi o segundo debate, preparação para a segunda prova, né? Onde a prova nós temos perguntas conceituais e cálculos. Lembrando para vocês que eu dei todos os casos possíveis de... Deixa eu pegar um frame aqui para explicar uma coisa. Vou pegar um vazio. Tem vazio? Tem aqui, o 8. Bom, pessoal, então, nós estudamos o caso de carga concentrada, nós estudamos o caso de carga distribuída, nós estudamos o caso de carga localmente distribuída. Opa, não está dando para... Deixa eu pegar aqui a canetinha melhor. Então, esse uniformemente distribuída pega a viga toda. O localmente distribuído só pega uma parte da vida. Nós estudamos o caso de carga linear. E só não fiz o quadrático, mas tudo bem. Então, o que eu quis dizer com isso? Que agora, todos os casos que a gente pode ter de problemas, vai ser somas desses daqui. Por exemplo, eu posso colocar uma carga linearmente, uniformemente distribuída, mais uma carga concentrada, certo? Eu posso combinar uma carga uniformemente distribuída com uma carga triangular, certo? E assim por diante. Então, eu posso fazer todas as combinações possíveis e imagináveis dessas daqui, tá? Então, lembrando que sempre é assim, ó. Se você está com o PX, que é o carregamento, você vai tentar tirar o VX e o MX. O que é o VX? É a força cortante. Tem gente que chama de QX também. Então, você vai ter um tipo de carregamento, certo? Aqui. Aí, o que vai acontecer? Quando você vier para cá, certo? Você vai integrar, né? Então, por exemplo, se isso aqui foi uma constante, isso aqui é uma reta. Se isso aqui for uma linha, uma reta, isso aqui é uma parábola. Então, você integra. E daqui para cá, você integra mais uma vez. Então, se era uma constante, deu uma reta, daqui da reta vai dar uma parábola. Se é uma reta, dá uma parábola, daqui dá uma cúbica. E para trás, você vai derivar. Então, o que significa que eu posso pôr na prova? Eu posso pôr na prova uma combinação, dar uma dessas e pedir essa ou essa. Posso pegar uma combinação, dar uma outra dessa aqui, pedir essa e essa. Entendeu? Aí vai ter 2 maneiras de fazer, né? Se você sabe que é uma constante, né? Você sabe que a função P de x é uma constante. Aí você já sabe quem é V de x, é uma equação de uma reta, a x mais b. Então, o que você precisa fazer é só determinar o a e o b pelas condições em x igual a 0 e x igual a L. Tá? O que está acontecendo em x igual a 0 e x igual a L determina as constantes a e b. Tá? Agora, você também pode fazer intuitivamente, né? Você tem um carregamento composto,
Aí eu peço v de x. Aí você sabe que esse daqui é uma linear, esse aqui é uma parábola. Certo? Lembrando que se os carregamentos coincidem aqui, vão coincidir aqui. Então, as perguntas da prova de cálculo, né, não vai precisar você fazer muitos cálculos, né? Você tendo uma noção geral, você vai fazer, né, essas combinações de integral e derivada. Então, tem questões que eu vou pedir de forma como se fosse intuitiva, e tem questões que eu vou pedir de forma de cálculo mesmo. Eu aplico a força e quero saber quanto que é o valor do v de x, né, em determinado ponto aqui ou aqui. Tá? Então, são cálculos. Ou questões intuitivas, onde eu dou um perfil e eu quero saber o outro, sabendo que você tem que integrar ou derivar. Bom? Tá certo? Para vocês estarem preparados para as diversas situações. Então, é uma combinação, cada um desses. Nesse problema aqui, eu tive problemas na hora de digitar e eu dei uma aula com a digitação errada, e depois eu tive que refazer. Só que eu fiz o cálculo e eu não consegui terminar a tempo e ficou só metade. Então, eu não vou pedir isso aqui na prova, porque só tem um cálculo certo e o outro continua errado. Então, não vou pedir na prova para não ter confusão, tá? Mas esse aqui, esse e esse aqui vai cair. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu vou parar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de encerrar? A prova vai ser semana que vem, professor? Vai ser todo mundo junto, à 1h. Mas não é semana que vem, é sexta? Não, não é semana que vem, é dia 1º. Sexta agora é dia 1º. Dia 1º. Sexta agora, eu vou fazer da turma A da turma B. Por que eu tenho que fazer isso logo, gente? Porque eu tenho que ter uma semana para dar um exame. E eu tenho que corrigir essa prova já imediatamente e já dizer quem ficou de exame. Tá? É que vocês tiveram 2 feriados, por isso que vocês estão mais atrasados. A outra turma já tem uma semana de estudo. Vocês tiveram o feriado dia 15 e o feriado dia 8. Né? Que essa aula aqui ela podia ter sido antecipada, mas tudo bem. Então, vocês ganharam em alguma coisa, tem que perder em outra, né? Então, prova depois de amanhã. Tá bom? Professor, daí você vai mudar ali a data da entrega da prova agora? Que tá para hoje. Tá, eu mudo. Eu mudo. Obrigado por avisar. Tá, eu mudo. Já vou mudar lá. Deixa eu... Mais alguma pergunta? Eu já vou mudar já. E quanto que vale qual é a nota do debate? Então, é assim, o debate ele entra como se fosse um formulário, tá? Então, ele entra com 30% da nota. Juntando todos os formulários, dá 30% da nota. E a prova dá 70%. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Onde que estão os formulários para serem alterados. Deixa eu parar aqui a gravação e já altero lá.